Senhor Jesus, o Senhor é o Senhor da nossa vida. A partir de todas as mazelas humanas, o Senhor tem se manifestado. O Senhor tem transformado a maldição em bênção. O Senhor, que já nos salvou, tem nos santificado, tem nos moldado ao seu caráter, e nós somos infinitamente gratos por isso, Jesus. O Senhor é o Senhor da nossa vida, o Senhor é o Senhor da nossa reunião, da nossa congregação. O Senhor faça conosco o que o Senhor quiser, mas que a gente não saia daqui da presença dos irmãos igual nós chegamos, Pai. Que a gente saia aqui um pouco mais parecido com o Senhor. Esse é o nosso desejo, Pai. Tantas expectativas. Daniel falou de manhã sobre as expectativas. Nós temos expectativas diferentes nessa noite. Mas se são expectativas humanas, nós pedimos para que o Senhor nos frustre, Pai. Que o Senhor tire de nós o nosso projeto. Que o Senhor tire de nós os desejos carnais que nós viemos buscar. Mas que o Senhor transforme, Pai, que a gente entenda exatamente aquilo que o Senhor tem para nós. E em entendendo isso, receber do Senhor o que o Senhor tem para nós. E aí jamais ser frustrado. Pelo contrário, Pai, ser surpreendido pelo Senhor todos os dias. O Senhor nos conduza, Pai. O Senhor nos conduza. Faça conosco, Pai, aquilo que o Senhor projetou. Em nome de Jesus. Amém. A salvação, irmãos, ela é tão abrangente quanto a condenação. Do mesmo jeito que através de um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, muito mais agora, o texto de Romanos diz, muito mais agora, os que receberam o quê? Texto? A abundância da graça, reinarão em vida através de Jesus Cristo. Isso significa que a condenação universal, ela foi substituída na cruz pela salvação universal. E calma, irmãos, os irmãos teólogos não me chamem de universalistas, calma aí. Quem não entendeu nada também não tem problema. O que eu estou dizendo, estou afirmando mesmo o seguinte, que do mesmo jeito que a desobediência de um homem, Adão, condenou todos nós, a obediência de um homem, Jesus Cristo, trouxe vida a todos nós também. Isso pode, inclusive causa erros de interpretação de alguns irmãos que acham que por isso todos são salvos. E infelizmente não é verdade. Infelizmente para mim, porque quando eu olho com a ótica de Deus, Deus é o cara, né, irmãos? Então se ele escolheu um jeito diferente de salvar, não sou eu que vou dizer que está errado. Mas na minha visão paternalista, eu queria salvar todo mundo. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que a eficácia do sacrifício de Jesus na cruz, a salvação, ela só é de fato eficaz para aqueles que creem. E pela graça de Jesus, nós cremos. Amém? Pela graça de Jesus, nós cremos. A palavra de Deus diz que esse projeto de salvação universal é um projeto concebido antes da fundação do mundo. Antes de Deus, de Jesus, a palavra de Deus diz que o Criador é Jesus. Antes de Jesus ter criado todo o mundo, o papo entre a Trindade foi que o remédio já existiria antes da doença existir. E a próprio Deus, com a própria vida, garantiu o retorno do homem caso ele viesse a cair. Porque também não entendemos que o pecado, Deus ordenou o pecado. Também não cremos que Deus foi pego de surpresa, porque ele sabia que o homem cairia, mas ele não obrigou o homem a cair. E antes que o homem caísse, ele já criou um caminho de volta, que é o sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus não tem 2000 anos atrás.
Apocalipse 13:8 diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Confuso? Mas é isso. Apocalipse 13, versículo 8 diz que antes do mundo existir, o Cordeiro foi imolado, metafisicamente falando, mas o Cordeiro foi imolado, o sacrifício foi feito, e quando Adão e Eva pecaram, eles só não foram consumidos, porque a criação inteira estava manchada de vermelho do sangue de Jesus. De forma que o haja luz não é haja luz, o haja luz é haja cruz. Jesus, antes de tudo, ele estabeleceu a salvação através do sacrifício dele, através de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Isso tudo é verdade. Isso continua sendo verdade, mesmo se você não crê. No passado, você não cria. E isso era verdade. Há 1000 anos atrás, as pessoas criam e não criam, mas isso continuava sendo verdade. E hoje, se você crê ou se você não crê, não muda o fato de que isso é a verdade, que essa é a maior delícia de todas. Que o Deus, Criador, Todo-Poderoso, mesmo você tendo sido rebelde e tendo dado as costas para Ele ao longo da sua vida, porque a Bíblia fala que Adão se rebelou contra Deus. A Bíblia fala que a raça humana depois dele se rebelou contra Deus. E nós confirmamos isso todos os dias, a nossa rebelião contra Deus, quando nós agimos diferente daquilo que Deus estabeleceu para a nossa vida. Semana retrasada, nós falamos sobre o senhorio de Jesus. Se Jesus ele é o Senhor, nós devemos agir como escravos dele. Mas se nós dizemos não para a vontade de Jesus, significa que ele não é o Senhor. Então nós lembramos da nossa natureza caída, quando nós, na nossa vida, infelizmente, às vezes, dizemos não para Jesus e sim para a gente. O que aconteceu dia 8 de março? 8 de março? Zum, zum, zum? Hã? Ninguém falou nada. Dia Internacional da Mulher. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Dia 8 de março de 2019 foi o dia que eu completei exatamente 10 anos caminhando com o Senhor Jesus. 10 anos, dia 8 de março de 2019. E eu queria abrir um espaço nessa conversa para talvez compartilhar com você um pouco do meu testemunho, porque alguns irmãos chegaram e já viram essa coisa linda e deliciosa que eu sou. Mas algumas pessoas não têm ideia do que eu era e do que eu, inclusive, se não fosse a graça do Senhor, continuaria sendo e revelaria para vocês se Ele não mantivesse o meu velho homem domesticado. Os irmãos que me conheceram antes de 2009, digam misericórdia. Tem bastante gente aqui, hein? Todo mundo para fora, todo mundo... Eu nasci num ambiente, de fato, cristão. No sentido mais profundo e real da palavra, ser discípulo de Jesus. Meus pais, Roseli e Eros, de fato, conheciam a Jesus e ensinaram os filhos, todos os 444 filhos, os 7 filhos ensinaram conforme o caminho do Senhor. É evidente que não são perfeitos, são falhos, mas de fato a gente aprendeu com eles o que é atender um telefone, o que é fazer negócio, o que é devolver troco, o que é Jesus, o que significa ser discípulo de Jesus. Essa foi a nossa jornada. Mas hoje eu consigo entender isso. No passado talvez fosse uma coisa simplesmente subjetiva para mim naquela época. Eu confesso que numa família de 7 irmãos, 6 homens, eu me considero um sobrevivente. Porque as lutas foram enormes. Eu contei isso uma vez, que o nosso quarto, eram 6 pessoas no quarto. Os homens todos ficavam num quarto só.
E quando alguém batia na porta e estava ocupado, a gente gritava: quem está aí dentro? A gente dizia: legião, porque somos muitos. Mas essa é a realidade. Nós éramos muito filhos e estar aqui acima do peso é um milagre. Tentaram me expulsar da família. Quando eu era criança ainda, minha mãe mandou eu lavar a boia no mar. Quando eu voltei, ela tinha ido embora de carro. É uma coisa que eu não superei até hoje. Isso é verdade, irmãos, não é mentira, isso é verdade. Vai, filho, vai lavar a boia, vai. Corre, corre, ele foi, corre. E eu vou falar uma coisa, que o Senhor Jesus não me permita que eu fale nada mais do que vocês precisem saber. Amém? Vocês entenderam? Que o Senhor não permita que eu fale nada mais do que vocês precisem saber. Talvez amanhã na reunião de homens, cadê os homens? Diga amém. Amanhã na reunião de homens talvez eu fale alguma coisa mais sobre isso. Mas aqui eu posso ser bem delicado pelas irmãs, etc. Mas eu acho, analisando hoje com um pouco mais de sobriedade, que eu fui sexualizado muito cedo. Muito cedo. Eu não fui abusado. Mas eu acho que os irmãos mais velhos... André, fique em pé para vergonha, não precisa. Mas eu me lembro de conversas sexuais muito cedo mesmo. Tipo, 4 anos eu lembro do texto das conversas entre os irmãos, com os vizinhos, e eu era o mais novo. E isso é ingênuo da minha parte dizer que isso não gerou um adolescente precoce. É muito delicado precoce. Eu acho que é muito pior do que isso. Oi? Aflorei, exatamente. E aí, de fato, depois até por curiosidade, na reunião de homens, eu conto algumas coisas sobre isso. Muitas conversas, e aí isso eu me lembro, por exemplo, só um parênteses, eu lembro com 5 anos de idade mesmo, eu fugindo de casa, indo dormir na casa da minha avó, para assistir o programa chamado Coquetel, do Miele. Não digam amém quem lembra, não diga. Mas tinha esse programa lá. E eu ia lá com 5 anos de idade, às vezes, eu era tão criança que às vezes eu não conseguia assistir até o final, eu dormia de sono. Mas era aquilo que enchia a minha mente. Tudo isso gerou, com certeza, um adolescente, um adulto, centrado nos próprios impulsos sexuais, sem dúvida. Eu posso afirmar também, se não for escandalizar ninguém, que eu fiz o que eu consegui fazer. Eu só não fiz mais por falta de oportunidade. E olha que eu era um rapaz bonito, um rapaz magro. Então, mas eu não fiz, eu fui no limite do que era possível. E eu falando assim, parece que eu sou pior do que você, mas eu não acho que eu sou pior do que você. Aliás, eu acho que se eu te desse o microfone, talvez você contasse umas histórias bem iguais às minhas, eu acho. Sendo verdade isso, e aí isso ainda está na minha sessão testemunho, eu continuei indo na igreja. Eu nunca deixei de tocar na igreja, por exemplo. Eu me lembro de uma vez que eu fui para um acampamento e depois de me drogar no acampamento, eu voltei para tocar no culto. Aqui, benção, irmãos. Posso ouvir um glória a Deus? Assustador, né? Mas não era um problema. Sabia disso, né? Você estava junto? Não, né? Nessa não, né? Só para você entender que a minha relação com a igreja... Deixa eu engolir esse gelo. Sempre foi uma relação de permanência, ainda que não fosse a minha experiência. Por um lado, foi muito ruim, porque eu causei mal para muita gente. Muita gente mesmo. Muita gente, muitas meninas esperavam um posicionamento meu e não tinha. E isso é muito ruim, porque não tem como eu ligar para elas e falar assim, lembra da nossa história lá? Então, agora sou outro homem, agora não faz sentido nenhum. Só orando de longe. Mas, apesar de ser muito ruim por esse lado, foi muito bom, porque eu estava sentado aí, mais ou menos onde o Bernardo está, um dia que eu ouvi, dia 8 de março de 2009, que eu entendi que foi me revelado, não foi uma informação, foi uma revelação
que pela misericórdia o Senhor me deu, e eu entendi claramente que Jesus não era só vivo, ele era vivo para mim. A história não era uma história desconectada da minha. Aquela cruz tinha o meu tamanho, era para eu estar pendurado naquela cruz. Jesus foi morto pelo meu pecado. Aquelas coisas que eu fazia escondido, que ninguém sabia, ou que algumas pessoas sabiam, não interessa. Aquilo, Jesus foi lá e se pregou na cruz por mim. Foi no meu lugar. Isso deixou de ser uma verdade histórica e passou a ser a minha verdade. E nesse momento, tudo mudou. E eu não passei a ser perfeito de uma hora para outra. E aliás, eu ainda não sou perfeito. Mas a verdade, a convicção, primeiro, que o Senhor de fato estava vivo comigo. Segundo, Ele trabalhando ativamente na transformação do meu coração, foi me levando e tem me levado cada dia mais a ser mais parecido com Ele. Tem acontecido isso com você também? Diga amém, irmãos. Voltando um pouco a fita para você conhecer, só uma última informação. Quando eu tinha 18 anos, eu montei uma empresa. Eu e o Felipe montamos uma empresa. E ela deu certo na medida do que era possível dar certo. A gente fez algumas coisas legais. Depois a gente montou um restaurante. Depois tinha a Blesburgo. O André entrou e perdeu muito dinheiro com a gente. Graças a Deus, André. Posso ouvir um amém? Aleluia? Amém. Vou contar o testemunho dele, só fazer um pi. Como é que eu não vou falar, deixa para você, né? Ele é um... deixa quieto. Ele ia no banco só para passar o cartão, para tirar o extrato, para ver quanto que ele tinha na conta. Só para ficar admirando. Aí Deus falou assim, eu vou dar o Lucas e o Felipe para ele. Isso vai acabar. E aí, ele perdeu muito dinheiro. A gente perdeu muito tempo, energia, cabelo, mas ele perdeu dinheiro. Tudo isso que é interessante a gente conversar, porque, irmãos, quando você chega no Evangelho, Deus não muda, Ele não tira de você as suas habilidades. Agora as habilidades que você recebeu do Senhor ao longo da sua vida pregressa, agora você vai ressignificar tudo isso e você vai usar as suas habilidades para o reino de Deus. Diga amém, irmãos. Então hoje eu vejo fazendo muita coisa assim, até empreendedora, até ousada. E não são coisas que necessariamente nasceram depois de 2009. Coisas que o Senhor tratou lá atrás comigo e que quando eu criei mesmo, antes eu usava para a minha glória, agora eu uso para a glória dEle. E eu queria dizer para você também isso, irmão, por isso o testemunho. Dizer para você que tudo que você aprendeu ao longo da sua vida, a palavra de Deus diz que o homem não recebe nada se do céu não for dado. A possibilidade que você teve de estudar, os seus talentos, os seus dons, o seu dinheiro, a sua saúde, tudo isso tem origem em Deus. E hoje que você conheceu o Senhor, você tira do seu trono tudo isso e coloca aos pés da cruz, irmãos. E vocês vão ver o que o Senhor vai fazer, o que Ele pode fazer a partir daquilo que Ele fez lá atrás e que está ressignificando na sua vida. Você crê nisso, irmãos? É verdade isso. Isso é verdade. E aí em 2009 mesmo, eu conheci a Mônica em 2009, em janeiro. Comecei a namorar com ela em fevereiro. Conheci Jesus em março. Fechei a Bless em abril. Julho? Junho? Julho. Fechamos a Bless, que é o restaurante, em julho. Fui batizado em outubro, casei em novembro. Isso foi 2009. E aí, em 2014, eu era empresário, depois eu virei funcionário durante 2 anos. E aí o Senhor foi abrindo portas, fechando portas e me deu maturidade para fazer as minhas decisões. E eu decidi, desde 2014, dia 7 de setembro de 2014, é que eu sou o que as pessoas chamam de integral no reino de Deus. Eu não trabalho, né? Eu trabalho mais do que a maioria. Aliás, minha esposa diz isso, que eu nunca trabalhei tanto quanto trabalho sendo pastor. Mas não tenho trabalho secular, não tenho empresa, desde dia 7 de setembro de 2014, que é o dia da independência para o Brasil,
mas é o dia da minha dependência do Senhor Jesus de forma mais agressiva. Desde 7 de setembro de 2014. O texto que a gente vai ler tem uma expressão que ele diz que é extraviado. Nós éramos, antes de conhecer Jesus, nós éramos extraviados. Ou seja, nós estávamos vivendo com um objetivo, com uma missão que nós não fomos criados para fazer e para ser. Você, antes de conhecer Jesus, você era extraviado, estava vivendo para você. Por que eu estou dizendo tudo isso? Que hoje, na função de ajudar pessoas a entenderem o Evangelho, eu tenho contato, talvez, com o lado mais negro da força. As conversas de gabinete pastoral, elas sempre são muito agressivas, talvez. Porque quando a pessoa está afim de ser curada mesmo, ela não está afim de esconder nada. E aí ela senta, irmão. E o que os irmãos não sabem é que eu tenho um gravador na minha sala. 30% indo embora desesperado, correndo. E essa semana eu tive uma experiência dessa, uma experiência de alguém contando uma mazela humana muito pesada. E para mim foi, eu não sei vocês, o que vocês entendem sobre o texto de Jesus chegando para Lázaro morto, e o texto diz, Jesus chorou. E o pastor Elas diz uma coisa que é verdade, porque ele choraria se ele sabia que ele ia ressuscitar lá daqui 5 minutos. Não faz sentido um choro de dor, mas faz todo sentido um choro de um lamento de Jesus sobre a criação. Porque o projeto nunca foi a morte, o projeto nunca foi a depravação do homem, que é o que nós temos visto. E cada vez que eu me deparo com histórias que mostram o lado negro da força, eu entendo que Jesus chora. Eu entendo que eu devo chorar também. Eu entendo que nós, como filhos de Deus, devemos lamentar o homem estar sendo e vivendo de maneira absolutamente distante daquilo que foram criados para ser e para fazer. A verdade é que esses estragos humanos, alguns são causados por nós e alguns causam por nós. Se eu estou na rua e vem um cara bêbado e me mata, eu particularmente acho que não tem nada a ver comigo, também acho que não tem nada a ver com Deus, acho que tem a ver com a mazela humana. Nós aqui no mundo, nós estamos suscetíveis a esse tipo de coisa. O que é fantástico do Evangelho é que a palavra de Deus garante que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E a palavra de Deus garante que aquilo que era para nossa destruição, o Senhor ressignifica e transforma para que a gente conheça um pouco mais Ele também. E que a maldição pode sim ser transformada em bênção na mão de Jesus. É assim que eu leio as coisas ruins que acontecem na minha vida. Não consigo perceber elas tendo origem em Deus, mas consigo perceber um Deus presente que está comigo quando o mundo caído me causa esse tipo de dor. Amém, irmãos? Eu queria que você entendesse. Conhecendo você, conhecendo o homem, conhecendo a raça humana. O texto bíblico fala sobre Jesus isso, né? Jesus conhecendo a raça humana, conhecendo o jeito de pensar dos homens. Eu conhecendo você, eu posso te afirmar que Deus pode te usar apesar de você. E eu de fato sou uma prova viva de que Deus pode me usar apesar de mim. Tem a música que eu cantei, meu pai gosta, e eu acho que tem tudo a ver comigo. Os mais velhos aí, principalmente o Gessé, que é muito mais velho,
Eu cantei, vou cantar de novo, semana atrás eu cantei. Aquilo que parecia impossível. Presta atenção, irmão, vê se não é essa história, cabeção. Essa semana tem um irmão amado, ele botou no Facebook assim, esse tipo de gente, assim, 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 esse aqui, só um milagre de Deus para salvar. Aí eu coloquei embaixo assim, como se eu não fosse. Eu também sou um milagre de Deus. Se não fosse um milagre de Deus, eu não estaria salvo. A impressão que dá é que as pessoas muito tortas, tipo o André, são... As pessoas muito tortas moralmente, essa só Jesus, como se a gente não fosse. A nossa experiência de salvação também é um milagre. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, sou um milagre, estou aqui. Ah, delícia, não é, irmãos? Isso é uma delícia, eu sou um milagre. E quando eu digo milagre, não é que eu sou nem melhor nem pior do que você, eu queria dizer que eu sou igual a você. E parafraseando o pastor Eros, se ele fez em mim, por que não faria em você? Se ele fez comigo tudo isso, tem transformado, tem ressignificado dons e talentos, tem me trazido, tem me engajado no projeto que é dele, por que não faria isso com você também? Eu queria que você abrisse Tito 3. Lembrando que por causa da chuva, te atrasou um pouquinho, e eu vou atrasar um pouquinho também, mas é pouca coisa. Aleluia. Posso ouvir um amém, irmãos? Vocês me ajudam? A gente não veio aqui assistir um filme, a gente veio aqui para ser tratado por Jesus. E se o médico demora um pouco mais, a gente não reclama. Reclama, André? Estou lá na cirurgia. Não pode reclamar, irmãos. Eu estou falando que o médico não sou eu não, meu médico é o Senhor Jesus, amém? Se ele quer esperar um pouco, espera tratar um pouco mais, aí as coisas vão acontecer. Tito 3, versículo 3. Eu leio na minha versão NVT. Em outros tempos, também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos no engano e nos tornamos escravos de muitas paixões e prazeres. Irmãos, vamos ler com calma isso aqui, que eu acho que você está achando que não estamos falando de você. É com você. É nós éramos. Paulo nos incluiu. Nós éramos assim. Como é que nós... O Anderson, índio, você é um cara bonzinho, mas a Anália que sabe quem você é. Amém, Anália? Misericórdia, amém? Amém. Ganhou a noite, hein, cara? Se deu bem. Em outros tempos também éramos insensatos. Nós éramos insensatos. Desobedientes. Vivíamos no engano e nos tornamos escravos de muitas paixões e prazeres. Éramos cheios de maldade e inveja. Diga misericórdia, irmãos. Odiávamos uns aos outros. Diga misericórdia, irmãos. Se tem ódio no seu coração, irmão, isso é coisa do velho homem, não é coisa para você agora. Eu não estou dizendo que você não crê. Eu estou dizendo que você tem que resolver isso aí. Mas, ou a brisinha fresca, ou a chuvinha fresca no meio do deserto. Mas, versículo 4. Quando Deus, nosso Salvador, revelou sua bondade e amor, Ele nos salvou não porque tivéssemos feito algo justo, mas porque, por causa da sua misericórdia, Ele nos lavou para remover nossos pecados, nos fez nascer de novo e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. Generosamente derramou o Espírito sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Por causa da sua graça, nos declarou justos. Como é que está a versão de vocês? Ele fez a fim de que, justificados por sua graça,
Ou na minha versão, a graça nos tornou justos. Você não entendeu isso, irmão? Isso é evangelho, irmão. Presta atenção. O que o texto está dizendo é que por causa da graça, por causa do favor imerecido de Jesus, não é que você não peca mais, significa que Deus não te considera mais um pecador. E se Deus não te considera mais um pecador, você tem livre acesso a Deus. O trono da graça. Qual é o texto do nosso texto do congresso, negão? Diga, bem alto. Calça curta. Hebreus 4,16, por favor. O trono da graça. O novo e vivo caminho que o Senhor abriu para nós, irmãos. O acesso a Deus. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança. Não precisa ficar com medo. Está com medinho por quê, irmão? Pecou, não tem coragem de orar. Isso é coisa de criança, irmão. Superamos isso já. Não por obras de justiça que houvéssemos feito. É claro, é óbvio que não estamos dizendo que você pode pecar. Eu estou dizendo que você que entendeu a graça, você quer parar de pecar. Mas quando peca, infelizmente, quando você peca, isso já é um assunto resolvido na cruz, já faz a eternidade inteira. Antes da fundação do mundo já estava resolvido, amém, irmãos? Isso é uma boa notícia ou é uma ótima notícia? É uma delícia de notícia? Ou é uma notícia para a gente parar de dançar só amanhã? Não foi isso? A lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. A lei chata, cansativa, as regrinhas vieram pela religião, por Moisés, mas a vontade de dançar veio por Jesus Cristo, amém, irmãos? A delícia veio por Jesus Cristo. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. No momento de necessidade, nas nossas atitudes inconvenientes, nós encontraremos graça pelo novo e vivo caminho que Ele abriu através da sua morte. Maravilhosa graça, esperançosa graça, constrangedora graça, injusta graça, graça salvadora, graça restauradora, graça abundante, eterna graça, comprometida graça, transformadora graça, graça indomável, irrestrita, empolgante, apaixonante, revitalizadora graça, incompreensível graça, assustadora graça, aglutinadora graça, empoderadora graça, revitalizadora graça, graça que cura, graça que nos coloca em movimento, graça que nos justifica, é a graça que nos tornou justos, é o motivo pelo qual nós temos acesso a Deus, é pela graça de Jesus. E se não fosse pela graça nós estaríamos perdidos, mas pela graça nós fomos salvos, e não foi para obras de justiça que nós fizemos, mas pelo seu lavar regenerador. Foi isso que Ele fez. Ele transformou a nossa loucura, ressignificou as nossas loucuras e nos colocou gente como a gente sabe quem a gente é. Aliás, Jesus sabe mais quem a gente é do que a gente, e mesmo assim Ele nos coloca dentro do projeto dEle. O plano, Deus não tem um plano para a sua vida, Ele tem você para o plano dEle. É o plano que começou antes da fundação do mundo, que está sendo estabelecido por Jesus, e tem a gente como agente dEle, agente da expansão do reino de Deus. Eu até queria ir embora, mas para onde eu iria se só você tem as palavras de vida eterna? Às vezes é duro, às vezes o senhorio de Jesus confronta exatamente quem a gente é. E eu queria ir embora, mas para onde eu vou? Eu não tenho outra opção. Eu não tenho outra opção a não ser deixar de ser tudo isso que a gente leu no texto de Tito. Graça. Segurança que eu tenho total na graça, na salvação em Jesus Cristo. Não precisa abrir não por causa do tempo. 2 Coríntios 4, 7 diz assim: agora nós mesmos somos
como vasos frágeis de barro que contém este grande tesouro. Isso é uma delícia, irmão. Presta atenção, vocês estão boiando, presta atenção. Eu estou falando do evangelho purinho. É a flor do evangelho. É a delícia do evangelho. Presta atenção. Eu estou dizendo, lê o texto. Você abriu o texto? Eles é que não têm habilidade. Você é um cara rápido. 2 Coríntios 4:7. Agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contém este grande tesouro. Assim fica evidente que este grande poder vem de Deus e não de nós. Oh, aleluia. Mas temos esse tesouro em vaso de barro para mostrar que este poder, que tudo excede, provém de Deus e não provém da gente. Eu não sei mais para onde eu vou, irmãos. Mudou as coisas aqui, presta atenção. Superado por Cristo, a condenação. Minha maior dor é o desperdício da vida que pode ser vivida. É muito triste alguns irmãos patinando e não desenvolvem. Porque são tantos talentos enterrados. Quando eu digo de talento, eu não estou dizendo de dom, de talento de estocar, não estou falando disso. Eu estou falando de habilidades humanas, não estou falando de habilidades humanas, mas de consolos que nós recebemos de Jesus e não compartilhamos nas nossas reuniões de amor. Eu estou dizendo sobre milagres que nós recebemos de Jesus e nós não testemunhamos, não compartilhamos. Eu estou falando de transformações em algumas áreas da nossa vida que às vezes a gente não conta uns para os outros, irmãos. E isso está longe de ser o projeto de Deus para a gente. Tem uma frase que eu ouvi essa semana, uma mulher chamada, uma missionária, que talvez eu estou fazendo uma força para que ela esteja com a gente no congresso, na conferência também. Chama Ana Alzira, tudo junto, Ana Alzira. E ela diz assim, Deus, ela falou que muitos anos ela já ora assim. Eu queria orar com vocês assim. Deus, não me deixe de fora daquilo que você está fazendo no mundo. Eu acho que esse é o entendimento mais profundo do Evangelho. Porque o texto de Jó, não precisa abrir 42, fala assim, então Jó respondeu ao Senhor, sei que podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar os teus planos. O projeto, o plano de Deus é imutável e ninguém pode mudar isso. O que sobrou para a gente é esse desejo, Senhor, não me deixe de fora, não permitas que eu fique de fora daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Amém, irmãos? Não vai mudar. Mas a gente vai ter o prazer de ser usado. A Bíblia mostra muitos casos que Jesus não precisava, mas Ele nos tornou participante. Quando Ele foi ressuscitar Lázaro, Ele falou, retirem a pedra. Aí eles rolam a pedra e Ele ressuscita Lázaro. Não tinha a menor necessidade dele mandar retirar a pedra. Ele podia ter falado, pedra, rola. Ou é mais fácil rolar uma pedra ou ressuscitar uma pessoa? Mas ele falou, cabeçada, quero que vocês participem da festa. Tira a pedra aí, vamos fazer isso junto. Tira a pedra e eu ressuscito ele. Não que ele precise, mas ele faz, e é uma delícia a gente participar. Jesus falou para os discípulos, enquanto é dia, precisamos fazer a vontade de Deus. Precisamos. Jesus falando com o discípulo, nós precisamos fazer. É que Jesus é uma delícia, irmão. Ele não precisa, mas é um prazer poder ajudar ele, amém, irmãos? Seu filho pequenininho carregando um balde com você, tem um pastor que contou essa história, um balde pesado, e aí o pastor segurou, e aí o filhinho de 3 anos segurou do lado, e aí como se estivesse carregando junto. É assim que eu vejo Jesus fazer, ele nos torna participante daquilo que ele está fazendo. Para encerrar, João 21:9, abre o último texto, João 21:9. Depois da ressurreição, Jesus chega para os discípulos falam, vou pescar. Será? Não deu certo essa parada, eu vou pescar.
E aí, Jesus chega para os discípulos depois de passar a noite inteira pescando e fala assim: ei, vocês pescaram aí? Pegaram o quê? O que vocês pescaram? Fala aí. Aí os caras falam: pescamos nada. Ele fala: ei, cabeção, quem mandou vocês pescar, né? Mais ou menos isso. Não mandei vocês pescar? Ô, vocês aí, o que vocês pescaram? Nada. Então joga do lado direito aí. Joga do lado direito aí vocês vão pegar e pega um monte de peixe. Quase afunda o barco. E aí eles reconhecem Jesus e saem correndo. E aí quando eles chegam, Jesus está esperando eles numa fogueirinha, com uma grelha, com um peixinho. Lê lá, aí ó. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre a brasa e um pouco de pão. Jesus já tinha preparado o rango, galera. E é com tempero de Jesus, hein? Imagina como é que era isso. Hein, Andrezão? Imagina o tempero. E aí, cara, não precisava. Jesus já tinha peixe, Jesus já tinha pão, estava tudo certo. E aí o que ele fala no versículo seguinte, 10? Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Não precisava. Quem fez eles pescarem foi o próprio Jesus. Jesus não precisava nem dos peixes que eles pescaram. Mas eu vou fazer com que vocês participem da festa também. Eu vou fazer com que vocês participem do banquete também. Eu vou dar um peixe para você, e aí você traz para fazer de conta que foi você que trouxe. Não é assim que a gente faz com criança? Você vai na festa que não trouxe presente, aí você dá o presente e ele entrega o presente. Faz de conta que trouxe. Jesus faz isso com a gente. Quero encerrar com uma frase do Valtinho. Não sei se o Valtinho desceu já. Uma vez ele me falou muito tempo atrás e eu nunca mais esqueci. Ele falou assim: Lucas, quando a gente chegar no céu, a gente falou sobre o evangelho aqui hoje, irmãos. E a gente falou que é dele, por ele e para ele. Que quem nos criou foi ele. Que quem nos salvou foi ele. Quem tem nos transformado é ele. E quando, o Valtinho dizendo, quando a gente chegar no céu, mesmo a glória sendo toda dele, ele vai olhar para a gente e vai falar assim: filho, vencemos. Chegamos junto. Que delícia, filho. Por amor, irmão. E tudo foi ele que fez. Mas ele nos faz participante da glória dele. Eu queria muito, e nós temos falado isso semana após semana, que você abandone o seu jeito mundano. Eu não estou falando de salvação. Estou falando do seu jeito mundano de ver a vida. Abandone o seu jeito de gerenciar dinheiro, o seu jeito de gerenciar trabalho, o seu jeito de gerenciar vida sexual, o seu jeito de gerenciar casamento, o seu jeito de educar filho. Abandone o jeito mundano e assuma o jeito de Jesus. Esteja debaixo do projeto que Ele está estabelecendo. O projeto é dele. Ele está, e vai acontecer apesar da gente. Mas nós temos a oportunidade de pegar o peixe que Ele nos dá e dar para Ele. Daniel, meu irmão, conta umas histórias, uma das compreensões mais profundas a respeito de galardão para mim. Não sei se é dele ou se ele copiou de alguém. É sua? Galardão? Ele diz, Apocalipse, galardão é uma confusão, para encerrar, para a gente chorar. Galardão é uma confusão. A Bíblia fala que quando a gente chegar no céu, a gente vai receber um galardão. E algumas igrejas dizem que é uma coroa maior, uma coroa menor, uma casa mais perto de Jesus, mais longe de Jesus, aquelas especulações. Mas o Daniel trouxe um texto de Apocalipse que ele mostra os 24 anciãos colocando as suas coroas aos pés de Jesus. E ele entende, e eu achei apaixonante, que o galardão que nós vamos receber, segundo as nossas obras, a Bíblia fala isso, é uma coroa, cada vez, pode ser uma coroa, seja o que for que Ele nos der, mas eu quero muito galardão, para quê? Para ter muito para entregar aos pés de Jesus também. Devolver uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. É para Ele. A glória é dele. A glória é dele. Eu queria orar, não queria mais nada. Eu queria orar agradecendo ao Senhor por Ele, por aquilo que Ele tem feito, por aquilo que Ele faz que ninguém conseguiu fazer. Feche seus olhos. Senhor Jesus,
Diante do seu evangelho, nós nos tornamos pequenos. A gente se sente criança, infantil, mirim. E não nos resta, a partir de toda essa exposição da sua palavra, não nos resta nada mais além de nos rendermos ao Senhor mesmo, Pai. Não nos resta nada mais, depois de ter entendido quem a gente é, entendido quem o Senhor é, e o que o Senhor está fazendo em nós, a partir de nós, através de nós, apesar de nós. Não nos resta outra atitude a fazer, a não ser colocar as nossas vidas aos seus pés. Nesse momento, mais uma vez, eu não estou falando de salvação, eu estou falando da oportunidade que nós devemos fazer sempre, e agora de novo fazer, de colocar as nossas vidas aos seus pés, Pai. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, nós entregamos ao Senhor mais uma vez, Pai. Às vezes a gente quer pegar de volta, às vezes a gente quer esconder alguma coisa. Não, Pai, de novo, a nossa vida no seu altar, nossa vida como um ato de adoração ao Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor tem feito uma obra maravilhosa. O Senhor tem feito... A delícia é ver isso nos irmãos, é delícia ver a transformação que o Senhor tem feito. É uma delícia de alguma forma, em algum momento, participar do que o Senhor está fazendo. Mas a alegria é nossa, mas a glória é do Senhor. Nós ficamos alegres, mas a glória é totalmente do Senhor. Nós te agradecemos pela sua palavra, pelo seu evangelho, pelo seu plano de redenção, que foi concebido muito antes da gente pensar em existir. Obrigado por tudo isso. O caminho de volta estava aberto. Nós te louvamos e pedimos para que nós estejamos cada vez mais engajados no seu projeto, no seu plano, e que a gente diminua, que a gente desapareça e que o Senhor floresça a partir da nossa vida. Faça isso em nome de Jesus. Que o Senhor te guarde, irmão. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te conduza essa semana. E que essa semana você possa ser mais grato por aquilo que Ele fez, mais grato por aquilo que Ele já te deu, e certeza de que Deus vai te usar para o amadurecimento de outras pessoas.